Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos gravando uma série de vídeos para falar do PIS e da COFINS. O que aconteceu? Na semana passada, a Secretaria da Receita Federal editou uma instrução normativa, a de número 1911 de 2019, e nessa instrução normativa ela fez um trabalho excelente, diga-se de passagem, né? Os técnicos da Receita Federal compilaram toda a legislação do PIS e da COFINS desde o início, e olha que o início o ato que iniciou tudo isso do PIS começou em 1970, né? Então, são muitas leis, muitos decretos, muitas instruções normativas. Eles pegaram todo esse calhamaço e fizeram uma compilação, que eles estão chamando de regulamento do PIS e da COFINS. Bom, nós estamos analisando isso aqui numa série de vídeos, já falamos algumas coisas a respeito disso, e nesse vídeo especificamente nós vamos tratar do PIS e da COFINS no regime de apuração cumulativa. Vejam, o PIS e a COFINS incidem sobre vários aspectos, mas um deles é sobre o faturamento ou a receita. Então nós vamos analisar, estamos nesse capítulo da receita sobre o faturamento e a receita, né, sobre a tributação, e nós vamos analisar essa parte 1, dividendo um pouco em relação ao regime de apuração cumulativa e o regime de apuração não cumulativa. Lembrando que na apuração cumulativa é aquela modalidade que não tem direito a crédito. Você acha a base de cálculo, multiplica pela alíquota, acha o valor a recolher e faz o recolhimento, né? Completamente diferente do regime de apuração não cumulativa. Nesse regime não cumulativo é diferente, né? Porque você acha a base de cálculo, tira os créditos que a legislação autoriza, chega no valor, multiplica pela alíquota e aí sim chega no valor a recolher. Muito bem, então, nesse vídeo nós começamos falando do regime de apuração cumulativa, segundo a Instrução Normativa 1911. Bem, aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, lembrando que todos os dispositivos que a gente falar hoje estão presentes na instrução normativa e ao decorrer do vídeo a gente vai localizando onde eles estão. Exatamente, nós vamos comentar esse tema do regime de apuração cumulativa e toda vez que nós falamos em determinados capítulos, no nosso texto está citado qual é o artigo que se refere, né? Isso facilita, quem quiser fazer uma pesquisa, vai no artigo lá da instrução normativa. Lembrando que a instrução normativa é muito extensa, ela tem 765 artigos e mais 30 anexos. Se você imprimir isso aí, você vai encontrar um calhamaço de 300 páginas no formato A4. Né? Então, é muito extenso. Realmente é um caderno, uma apostila bastante grande, mas de qualquer forma, nós temos que analisar. Então, vamos conversar aí a respeito do regime de apuração da cumulatividade, da cumulativa. Nós vamos ter vários pontos que nós queremos destacar. Bom, primeira parte são os contribuintes, que são pessoas jurídicas ou equiparadas, tributadas pelo imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido ou arbitrado. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que citar é que quem está sujeito ao pagamento tanto do PIS, que é o Programa de Integração Social, como da COFINS, que é a contribuição para financiar a seguridade, tanto do PIS como da COFINS, quem paga são as pessoas jurídicas ou também as pessoas jurídicas equiparadas, essas que estão sujeitas. Porém, nós temos, evidentemente, no país uma série de pessoas jurídicas e até equiparadas que elas são tributadas por várias modalidades no imposto de renda da pessoa jurídica. É bom lembrar, no regime de apuração cumulativo, né, quem está sujeito a essa apuração são as empresas que pagam o imposto de renda da pessoa jurídica com base no lucro presumido ou arbitrado.
Se a empresa fez opção por pagar o imposto pelo lucro presumido ou por alguma razão paga o seu imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro arbitrário, ela está sujeita a apurar o PIS e a COFINS pelo regime de apuração cumulativa, aquela que calcula e não dá direito a crédito, né? Isso está previsto no artigo 118, lá da Instrução Normativa número 1911 de 2019. Então, contribuinte, pessoa jurídica ou equiparada, que paga o imposto de pessoa jurídica pelo presumido ou arbitrado. Vamos na sequência. Bom, fato gerador é a ocorrência de faturamento. Pelo artigo 5º aí da Instrução Normativa, qual é o fato que gera a obrigação de pagar o PIS e COFINS? Bom, pela lei é o faturamento, isto é, a emissão de nota, a emissão de fatura, etc, tal, né? A pessoa jurídica do lucro presumido ou arbitrado, que ela praticar essa transação de faturamento, isto é, de venda de bens ou serviços, ela aí ocorre o fato gerador que indica a obrigação de pagar o PIS ou a COFINS segundo as regras que geram lá. Muito bem, então temos aí que os contribuintes, temos o fato gerador, que é o faturamento, e vamos na sequência. Bom, a base de cálculo do regime de apuração cumulativa é o faturamento. Muito bem. Se nós temos uma pessoa jurídica, se essa praticou um ato de faturamento, fez uma transação de faturamento, emitiu uma nota, uma fatura, etc, ela está sujeita a pagar o PIS e COFINS de acordo com as normas. Mas como se calcula? Qual é a base de cálculo para calcular o que é devido no PIS e para calcular o que é devido na COFINS? Bom, a base de cálculo, segundo o artigo 26 da EN 1911, é o faturamento, o valor do faturamento. Faturou o quê? R$1.000, essa é a base de cálculo. Faturou R$2.000, essa é a base de cálculo. Faturou R$100.000, essa é a base de cálculo. Portanto, a base de cálculo das pessoas do PIS e da COFINS para as pessoas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado é o faturamento. Muito bem, então, se nós temos os contribuintes, quais são os contribuintes? Se nós já sabemos que o fato gerador ocorre com o faturamento, já sabemos que o base de cálculo é o valor do faturamento, então cabe dizer quais são as alíquotas para se calcular o PIS e a COFINS. Bom, as alíquotas gerais são 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. Exatamente, então essas... Bom, é bom lembrar o seguinte, né? Na semana passada houve um tributarista que disse que no Brasil nós não temos regras, nós só temos exceções, é verdade mesmo, né? Você tem uma regra própria e de repente você tem exceção disso, exceção daquilo. É a complexidade, infelizmente a nossa complexidade que nós transforma o sistema tributário nacional naquele mais complicado do mundo, né? Porque nós não temos regras, nós temos muitas exceções. Então, é bom lembrar que nas alíquotas gerais nós temos várias alíquotas, né? Mas as alíquotas gerais, isto é, se aplica para a maior parte dos contribuintes, é isso que a Júlia leu aí. 0,65%, né, que é 65 centésimos por cento para o PIS e 3% para a COFINS, né? Então, essas são as alíquotas gerais que se aplicam, né, tanto para o PIS como para a COFINS na modalidade do regime de apuração cumulativa. Muito bem, vamos na sequência. O período de apuração é mensal. Exatamente. Como se calcula o PIS e a COFINS? Toda semana? Todo dia? Todo ano? Todo semestre? Não. Pela legislação, isso está no artigo 109 da EN 1911, o período de apuração é mensal. Nós estamos, por exemplo, no mês de novembro, para calcular o PIS e a COFINS de uma empresa do lucro presumido, sujeita, portanto, ao regime de apuração cumulativo, no mês de novembro. Como se vai fazer? Qual é o período de apuração? Vai de 1º de novembro até 30 de novembro, né? Então, o mês indica qual é o período. É claro, né, que você pode ter
uma empresa em início, né, iniciando a atividade, ela pode começar no dia 20 de novembro, vai até 30 de novembro. Também pode ocorrer que a empresa encerre a sua atividade numa data que não o último dia do mês. Então, nesses casos, tanto na abertura de uma nova empresa como no encerramento de uma pré-existente, você pode ter um período menor. Mas a regra geral de apuração, a regra em que você faz essa apuração, ela é mensal, todo mês, e isso está claramente expresso ali no artigo 109 da Instrução Normativa número 1911 de 2019. Muito bem, vamos para outros detalhes importantes. Bom, a regra geral para o prazo de pagamento é até o dia 25 do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador. Muito bem, então se nós temos, voltando àquela situação, né? Se nós temos uma empresa do lucro presumido, sujeita à apuração cumulativa do PIS e COFINS no mês de novembro de 2019, ela vai fechar esse seu faturamento no dia 30 de novembro e depois deve recolher no 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. Ora, quando ocorreu o fato gerador? Agora, no mês de novembro. Quando calcula, né, digamos que ela tenha que recolher R$1.000. Quando que ela tem que recolher aquilo? Bom, ela tem que recolher no 25º dia útil do mês subsequente. Bom, coincidentemente, como nós estamos no mês de novembro, né, o 25º dia de dezembro vai ser Natal. Natal é um feriado nacional, um feriado religioso. Então, a própria lei diz, olha, se o dia do recolhimento for um dia não útil, então você vai recolher até o primeiro dia útil anterior. Se dia 25 for dia não útil, você vai recolher no dia 24. Se dia 24 também fosse não útil, teria que ser no dia 23 e assim por diante, né? Sempre que o 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, ele foi um dia em que não haja expediente bancário, enfim, um dia não útil, então você fica obrigado a antecipar o recolhimento para o primeiro dia útil daquele mês. Lembrando novamente, né, nós estamos falando de uma regra geral, que é o 25º dia do mês subsequente. É claro que na instrução normativa, na lei, afinal, nós temos várias situações diferenciadas, né? Existem algumas contribuintes, por exemplo, que têm um prazo menor, né? Como, por exemplo, os bancos, as instituições financeiras, que também estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa, eles têm um prazo menor, não é o 25º, mas é o 20º dia do mês seguinte. Entendeu? Mas aí, é aquilo que eu digo, são exceções, né? Não só essa, como outras exceções que nós temos. A regra geral qual é? 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. E se esse dia for não útil, antecipa para o primeiro dia útil. Muito bem, vamos para um detalhe importante aí. O último é o recolhimento centralizado, que será efetuado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz. Muito bem, cada vez que a pessoa jurídica tiver mais de um estabelecimento, uma matriz e uma filial, ou uma matriz e 4 filiais, ou vá lá, as Casas Bahia, que ela tem no Brasil inteiro, 1.000 e tantas lojas, tal, como se faz o recolhimento do PIS? Bem, apesar que no caso da Casa Bahia, certamente será lucro real, estará no dossiê. Mas imagine uma empresa que tenha mais de um estabelecimento. Ora, como se faz esse cálculo e como se faz esse recolhimento? Efetuado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz. Isto é, toda a receita dos vários estabelecimentos que a pessoa jurídica possa ter serão somadas, né, no mês de novembro, por exemplo, que nós estamos aqui, recolhidas, se for no regime de apuração cumulativa, até o dia 20, até o 25º dia do mês seguinte, ou, no caso do mês de dezembro, antecipado para o primeiro dia útil. Então, essa é uma regra importante. O recolhimento será do PIS e da COFINS,
será sempre centralizado na matriz, somando-se o faturamento de todos os estabelecimentos, não só a matriz, mas todas as filiais que compuserem essa pessoa jurídica, não é mesmo, Juliana? Isso aí. Bom, pessoal, e no próximo vídeo a gente vai analisar o regime da apuração não cumulativa. Muito bem, antes de encerrar, eu gostaria de falar uma grande novidade, que é o seguinte, né? Nós estamos produzindo texto e também disponibilizando um vídeo, né? Esses vídeos estão disponíveis no YouTube, né? Naquele endereço lá, e vocês podem acompanhar assistindo esse ou vários vídeos, que são uma coleção. Você pode até se inscrever no canal e será notificado quando houver sempre um vídeo novo. Agora, nós estamos preparando também uma série de podcast. O podcast, como você sabe, ele é uma gravação, só que não envolve imagem, né? Podcast, só o som é que nós temos. E eu estou preparando junto com a Júlia aqui vários podcasts que nós vamos também adotar esse sistema. Então, na medida em que dê tudo certinho, nós teremos o texto explicando o ponto que nós queremos abordar, do PIS e COFINS. Nós teremos um vídeo explicando aquela situação, comentando com imagem, né? E também nós teremos o podcast. O podcast, como é só som, ele é muito interessante, porque você pode ouvir a qualquer momento, no carro, na sala de espera do dentista, enfim, em qualquer lugar que você pode estar, até caminhando, etc., né? Como é um som no podcast. E o podcast, como nós vemos aí, está muito em moda, né? Inclusive no Brasil, muitas empresas estão produzindo podcasts interessantes, falando sobre determinados temas apenas com um som, né? A gente já fez essa experiência no passado, foi muito boa, né? E agora a gente está retornando. Então, fica aqui a notificação. A gente vai continuar produzindo texto, continuar produzindo vídeo e começaremos a produzir podcasts em relação ao tema do novo regulamento do PIS e da COFINS. Muito bem, espero vocês então no próximo vídeo para falar de um assunto bastante complexo, que é a apuração não cumulativa. É bom, Júlia? Isso aí, pessoal. Tchau, até a próxima. Ok, até o próximo vídeo então. Tchau.